Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Olá, vou contar um relato que aconteceu com meu pai, quando ele tinha mais ou menos uns 15 anos de idade. Hoje em dia, ele tem 52. O meu pai me disse que numa sexta-feira de quaresma, ele e os 3 amigos foram comer uma galinhada na casa de um tio do meu pai. Naquela época, o meu avô permitia que o meu pai pegasse o trator que ele tinha no sítio para andar pelas estradas de chão, porque o trator aguentava muito bem esse tipo de caminho. O sítio do meu avô ficava na cidade de Catanduvas, Paraná, um município pequeno que fica próximo a Cascavel, no Paraná. O meu pai conta que ele e os seus 3 amigos, que eram um pouco mais velhos que ele, foram jantar na casa do tio do meu pai, próximo às 7 horas da noite. E depois da janta, eles voltaram para casa. Isso era mais ou menos por volta de 1h30 da manhã. E foi na volta para casa que eles avistaram algo depois de uma curva da estrada de terra. O que eles avistaram era uma criatura que o meu pai se arrepia até hoje quando conta. Ele conta que assim que viraram a curva e os faróis do trator iluminaram a estrada, eles puderam ver um bicho que o meu pai descreve como do tamanho de uma vaca. Aquela criatura era muito peluda, de cor negra, com as pernas maiores que os braços, o que fazia que a frente fosse mais baixa que a traseira. A cabeça daquela coisa parecia com a de um cachorro, com orelhas grandes e muito pontudas. O meu pai conta que essa criatura tinha os olhos amarelos, como 2 lanternas. Meu pai e seus amigos pararam o trator na hora. E aquela coisa olhou diretamente para eles, bem dentro dos seus olhos. Eles ficaram paralisados com a cena, e aquela criatura ficou ali, os encarando por mais ou menos 1 minuto. A coisa soltou um urro amedrontador, e logo em seguida correu, atravessando a estrada, saltando o morro de terra. O meu pai conta que nessa hora parece que eles saíram do transe. E assim, saíram dali o mais rápido possível. No dia seguinte, o meu pai e os seus amigos contaram tudo para o meu avô, o que eles haviam visto. E o meu avô disse que era muito parecido com o que ele já havia encontrado também. Pois aquela criatura era o famoso lobisomem, que só não atacou o meu pai e os rapazes porque a pessoa que virava lobisomem conhecia eles. Bem, o meu pai nunca disse que viu um lobisomem, mas ele não sabe o que era aquele bicho de fato. Ele só sabe que aquilo não era algo normal. Exalava uma energia muito negativa e era muito grande para ser um bicho qualquer. Bem, eu acredito que aquela coisa era um lobisomem, pois não existe algo diferente para dar nome àquela coisa. Depois desse dia, o meu pai nunca mais viu nada do tipo, mas sempre que ele lembra dessa história, eu vejo que todo o corpo dele se arrepia.
E até hoje ele não gosta da época de Quaresma. Este evento ocorreu comigo lá pelo início dos anos 80, embora eu não me recorde exatamente o ano. O que me faz relembrar são os detalhes que a minha mãe conta, pois ela também presenciou esse fato. Naquele tempo, a minha avó ainda morava sozinha e tinha como companhia a empregada que pernoitava com ela. Porém, a alimentação dela era feita tanto por minha mãe como pela empregada, pois morávamos a alguns quarteirões de distância dela. Em um entardecer, eu e a minha mãe fomos encontrar com a minha tia-avó, que passou o dia lá, na casa da minha avó. Eu me recordo que era inverno, e durante aqueles dias escurecia mais cedo. Porém, como fazia muito frio, não havia ninguém nas ruas. E para chegar à rua da casa da minha avó, a gente descia um morro, e do lado esquerdo tinha um terreno baldio, que pertencia à prefeitura. O terreno hoje ocupa um posto de saúde e uma creche, mas naquele tempo só juntava lixo e mato. Então, a minha mãe e eu descemos de mãos dadas e vimos, como de costume, dezenas de cachorros de rua que se alimentavam dos restos de lixo e viviam ali mesmo, pelo lixão. Mas à medida que nos aproximávamos, ouvíamos o alvoroço dos cães no meio do lixo. Até que os cães que antes estavam avançando uns nos outros saíram correndo em disparada, assustados, com os rabos abaixados entre as pernas. A minha mãe ficou esperta para me proteger de algum cão que pudesse vir e avançar em nós. Ela apertou a minha mão. E em seguida, olhamos em direção do terreno. E foi aí que começamos a ouvir um barulho semelhante a um gemido, mas em um tom muito grave. E também um urro, que aos poucos começava a aumentar de volume. De repente, começa a surgir uma coisa que parecia um cão negro e muito grande. Era uma criatura quadrúpede e comprida, quase da altura da minha mãe. E mesmo sobre 4 patas, aquilo era imenso. Aquela criatura urrava cada vez mais forte e começou a andar de um lado para o outro. Aquela coisa foi se levantando sobre 2 patas e veio em nossa direção. A minha mãe apertou a minha mão e gritou para nós duas correr. E assim fizemos. Saímos na disparada até dobrarmos a esquina da casa e entrarmos esbaforidas, sem olhar para trás. Entramos rapidamente e trancamos o portão, que era de grade. E do lado de dentro da casa, avistamos aquela coisa que nos encarava ao longe, bem ali na esquina. Eu não sei dizer o que realmente era aquela coisa. Para mim, aquilo estava bem próximo de ser um lobisomem, ou um gorila, sei lá. A criatura nos encarava, com um olhar de fúria. E foi aí que aquilo pulou o muro da casa da esquina. Em seguida, ouvimos alguns grunhidos de porcos, e a criatura pulou o muro de volta para a rua. Mas dessa vez, aquela coisa estava com um leitão em sua boca. Ficamos em choque,
observando aquela cena. Eu achava que o morador ali da casa invadida sairia na rua atrás do meliante que pulou em sua casa e roubou seu porco. Mas ao invés disso, ninguém saiu lá fora. E as luzes da casa, que antes estavam acesas, agora se apagaram. Era como se a pessoa que estivesse ali na casa, de alguma forma, viu a criatura em seu quintal abatendo seus porcos e apagou a luz da casa para não ser notado. Depois de presenciarmos tudo isso, entramos aflitas e contamos tudo para minha avó, que ficou assustada. E nós ficamos lá até tarde. Bem, depois da hora da minha avó ir dormir, o meu pai foi nos buscar de carro. Ele estava preocupado, pois já havíamos passado da hora de voltar para casa. Bem, entramos no carro e na segurança do veículo nós vimos que não tinha mais nada nas ruas. E é claro que se fosse hoje, eu teria filmado e fotografado pelo menos com a câmera do celular, mantendo uma distância relativamente segura da coisa. Boa noite.